Enquanto as crianças vão saindo, eu convido você a abrir a sua palavra, a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, os versículos 12 ao 20 servirão como base para o nosso sermão de hoje. Tiago, capítulo 5, versos 12 ao 20. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo algumas perguntas aqui, e eu peço licença porque elas são um pouco pessoais. Eu te convido a pensar bem nas respostas dessas perguntas. Você já se sentiu desestruturado alguma vez na sua vida? Você já sentiu que o seu corpo já não tinha mais forças para fazer o que precisava ser feito? Você já sentiu tão fraco a ponto de não querer mais orar ou ler a palavra do Senhor? Você já passou por tempos onde você não queria frequentar a igreja? Se tratando agora especificamente do ambiente em comunidade, da nossa igreja, da vida da igreja, você já se sentiu sozinho por aqui? Aqui na nossa igreja, você já sentiu que sua presença aqui não importa muito? Você já se sentiu não amado por ninguém aqui? Você entra e sai, ninguém conversa com você. Ou às vezes você até conversa com algumas pessoas, mas são tão superficiais que você se sente mais ninguém aqui. Você já pensou em mudar de igreja? Ou em mudar algo na igreja? Eu começo fazendo essas perguntas para estabelecermos esse cenário que é muito verdadeiro. Muitas vezes nós nos sentimos desestruturados, desanimados, fracos na fé. Muitas e muitas vezes nós não temos vontade de conversar com ninguém na igreja, e muito menos conversar com o nosso próprio Deus. A vida anda uma correria que só, sem tempo para ver os filhos, ver os netos, ou ver os avós, os avós. Quem dirá ir na igreja, nas quartas-feiras, aos domingos pela manhã? Só o culto pela noite está excelente, mais nada, porque a vida está corrida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que os tempos têm sido difíceis. Eu sei que o relacionamento entre irmãos na igreja e também dentro de casa estão ficando cada vez mais complicados. Eu sei que o trabalho tem ficado mais puxado, a correria tem ficado maior, o dia tem ficado mais cansativo. Eu sei que as coisas em casa têm ficado cada vez mais difíceis, ou simplesmente o seu coração está cansado. Coração cansado de todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo, todas as injustiças que nós vemos acontecendo. Ou às vezes você entra na igreja e vê que o som não está do jeito que deveria estar, a música não está do jeito que deveria estar, o clima está quente, os bancos estão desconfortáveis, os relacionamentos eles não são como deveriam e nada parece estar muito certo. Ou pelo menos está longe do que deveria ser. Muitas vezes nós nos sentimos desestruturados, tanto interiormente quando nós olhamos para fora. Dentro da igreja, fora da igreja, porque nós vivemos nesses tempos sombrios, e não são por acaso, ou por conta do destino, ou por conta simplesmente porque isso vai acontecer e ponto, acabou. Mas porque o pecado entrou no nosso mundo, e desde então tem devastado a nossa vida, a nossa sociedade, as nossas famílias, a nossa igreja, o nosso coração. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos morrendo, porque nós nascemos em pecado, por conta do nosso estado de miséria espiritual. O pecado, ele desestruturou a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos. E o que eu quero focar aqui hoje, através da carta de Tiago, é que a nossa igreja também está desestruturada. Por isso que nós, através desse texto, nós veremos conselhos a uma igreja desestruturada. Porque olhando para a palavra de Deus, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Então nós precisamos nos refugiar na palavra do Senhor para nós reestruturarmos a nossa vida, a nossa sociedade e principalmente a nossa igreja. Então, Tiago ele dá alguns conselhos finais, nós leremos os versos finais da carta de Tiago para uma igreja desestruturada. Vamos ler então, eu estou lendo numa versão um pouco diferente, a Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar da maneira com que você achar melhor. Tiago 5, capítulo 5, versículos 12 ao 20, dizem assim: Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não,
para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago escreveu essa carta não para uma igreja específica, não para um público específico, mas, como vemos logo no primeiro verso, ele escreve para todos os judeus messiânicos, aqueles que vieram a ser cristãos, aqueles que se converteram ao cristianismo, que foram alcançados pelo sangue de Jesus. E que agora, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 1, estavam vivendo fora de Israel, na diáspora ou na dispersão. O livro de Tiago, portanto, é um resumo da sabedoria de Tiago direcionada a toda e qualquer comunidade dos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, não somos? Nós não somos cristãos, então essa carta é para nós. O objetivo dele ao escrever essa carta não é para ensinar novas questões teológicas, mas sim aplicar muita coisa que ele tira dos ensinamentos do próprio Jesus, do Sermão do Monte, e também ele tira várias coisas do livro de Provérbios, que a gente tem aqui. Então, ele não é um livro de ensinamentos, e sim de questões práticas, aplicações daquilo que ele aprendeu, e também de que o povo já sabia. Então, Tiago ele está clamando para que a comunidade ali, que estava desestruturada, que estava dividida, que estava sendo perseguida, estava sofrendo com tudo isso, eles não tinham um lugar específico para congregar, não tinham mais um templo, eles possivelmente estavam cheios de intrigas entre eles não estavam vivendo uma vida cristã, que eles possam se tornar verdadeiramente sábios, vivendo de acordo com o resumo da lei de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No sermão de hoje nós veremos os 3 conselhos que Tiago dá para esse contexto, para essa igreja que está desestruturada, cheia de perseguições, com uma instabilidade. Nós veremos os conselhos que ele dá para essa igreja, mas que é para nós hoje, porque nós fazemos parte dessa comunidade de seguidores de Jesus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, sem mais delongas, o primeiro conselho é que nós precisamos ser honestos uns com os outros. O versículo 12 vai dizer: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Tiago ele tirou essa informação, esse ensino do próprio Jesus, lá em Mateus 5, que diz o seguinte: eu, porém, lhes digo, Jesus dizendo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Assim como Jesus, Tiago lança um ataque fulminante ao costume judaico de reforçar algumas declarações por meio de um juramento. Só que eles separavam o tipo de juramento, um juramento que não era comprometedor. Êxodo 20, versículo 7, diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas para eles permanecerem puros, o que eles faziam? Eles não juravam pelo nome de Deus, juravam por outras coisas. Juravam pela própria cabeça, juravam pela cabeça de outras pessoas. Juravam pelo céu, pela terra ou pelo qualquer outra coisa que estava ali.
Então eles não usavam o nome divino, que era comprometedor, e juravam por qualquer outra coisa que para eles não era comprometedor. Então eles estavam assim, não, tá tudo bem, a gente pode jurar. Mas aí a gente levanta a pergunta, é proibido então fazer juramentos? Os dois textos, tanto de Tiago quanto de Jesus, eles são muito claros. Eles dizem, não jureis. Mas se você estiver num tribunal, hoje, o que você vai precisar fazer? Eu juro que vou falar a verdade, nada além da verdade e tudo mais, né? Você está jurando ali. Mas por que é necessário jurar nesses momentos? Porque se você não fizer esse juramento, quem garante que você vai estar falando a verdade? Quem garante que aquilo que você está dizendo não é verdade? Você jura e o que garante que você está falando a verdade é o seu juramento. É o seu juramento. Mas tendo em vista que o homem esconde e falsifica tudo, aí você precisa de um juramento. Mas o texto diz que a pessoa que faz um juramento e quebra esse juramento, encontra-se diante da ira de Deus e é condenado. O ensino de Jesus, reiterado por Tiago, é que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. Isto é, sejam honestos uns com os outros. Falem apenas a verdade. E serão desnecessários qualquer tipo de juramento. Porque você não precisa jurar para alguém, ou sobre alguma coisa, ou em nome de Deus, em nome de não sei o que lá, porque a sua palavra é verdade. Quando eu era pequeno, e eu acho que é costume de várias pessoas por aí afora, eu tinha colegas meus que falavam assim, né? Eles falavam alguma coisa, não, eu não peguei o seu estúdio, eu juro pela minha mãe mortinha atrás da porta. Eles falavam isso, eu falava assim, gente, que é isso? Oxe, eu nem entendia direito, né? Mas por que eles falavam isso? Porque eles queriam que eu acreditasse na palavra deles. Geralmente era mentira quando eles juravam assim e tudo mais. Porque eles queriam que eu levasse a palavra deles em consideração como verdade, e para reforçar isso, eu juro pela minha mãe, ou eu juro pelo meu pai, que se ele aparecer aqui, ele vai falar que é mentira. Né? Nós não precisamos jurar. A primeira coisa que nós precisamos fazer, e o conselho para essa igreja desestruturada, um conselho de Tiago para nós, palavra do Senhor, nós precisamos ser honestos. Diante dessa realidade desestruturada, onde o mundo troca mentiras, a nossa vida vira uma mentira, diante de tudo isso, nós precisamos ser honestos uns com os outros. E eu convido você a refletir na sua vida. Será que você tem sido honesto com as pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem sido honesto, por exemplo, com a sua declaração do imposto de renda? Será que você tem sido honesto com os seus funcionários, se você é chefe? Ou você tem sido honesto com o seu chefe, se você é funcionário? Será que você tem sido honesto com a sua esposa, com os seus filhos, com seus pais? Será que as suas palavras e, além das palavras, as suas atitudes são sim, sim, não, não? Ou será que a sua palavra é sim e a sua atitude é não, ou vice-versa? Você tem cumprido as suas promessas, as suas dívidas? Ou será que você tem vivido uma vida de pecado, que não foi totalmente transformada por Jesus Cristo? Nós precisamos ser honestos. Será que nós temos feito isso? Esse é o primeiro conselho que Tiago nos dá. Precisamos ser honestos, íntegros de palavra e de atitudes. Como que nós podemos aprofundar os nossos relacionamentos se nós não somos honestos uns com os outros? Como que nós podemos reestruturar uma igreja desestruturada ou relacionamentos desestruturados se você esconde a verdade do seu irmão mais próximo? Esse é o primeiro conselho. Sejam honestos uns com os outros. Mas o segundo conselho, orem uns pelos outros. E o texto vai do versículo 13 até o versículo 18, nos mostrando os vários aspectos do porquê e para que nós precisamos orar. O versículo 13 vai dizer, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. E Tiago, nesse ponto, ensina aqueles irmãos e também a nós, que nós precisamos orar em diversos momentos. Em primeiro momento, como diz o versículo 13, quando alguém está sofrendo. O cristão, ele não vive sempre no pico da montanha da fé. Nós temos momentos de fraqueza.
Apesar de Paulo instruir o crente a alegrar-se sempre, é um simples fato da vida que, de tempos em tempos, o crente sofre. O sofrimento faz parte da nossa vida. E esse sofrimento pode ser físico, pode ser mental, pode ser pessoal, pode ser coletivo, pode ser financeiro, pode ser espiritual, e entre muitos outros. Portanto, Tiago aconselha qualquer um que esteja sofrendo a orar. A oração, como diz o mestre em Novo Testamento, Simon Kistemaker, é o elo vital que nos mantém em contato com o autor e consumador da nossa fé. Precisamos orar. Mas o texto vai dizer que quando o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Períodos de tristeza são seguidos por períodos de alegria. E o que o texto vai nos ensinar? Que nós devemos orar no momento de sofrimento, mas fazer o quê? Cantar nos momentos de alegria. É hora de cantar de alegria, é hora de louvar ao Senhor. Em resumo, nós devemos ser pacientes em oração na adversidade com os nossos irmãos e alegremente cantar, adorar ao Senhor, gratos na prosperidade. Então, ore com seu irmão no dia da dificuldade e se alegre no dia da felicidade. Mas, além disso, o texto vai dizer nos versículos 14 e 15, você pode acompanhar aí, que nós devemos orar uns pelos outros também quando alguém está sofrendo fisicamente. O corpo da pessoa está enfraquecido por um mal interno ou externo. Precisa com urgência de um tratamento médico. Por mais que no nosso meio podem existir médicos, o que a igreja precisa fazer? Quando um irmão nosso quebra a perna, ou mais forte do que isso, quando algum irmão é acometido com câncer, o que nós devemos fazer? O texto vai nos ensinar que nós devemos chamar os presbíteros da igreja. E no contexto da carta diziam aos líderes do povo. Mas no nosso contexto, os presbíteros também são os líderes, certo? O pastor, os presbíteros então vão lá e vão orar por essa pessoa, ungindo-a com óleo. Eu vou explicar rapidamente o que significa isso no nosso texto. Primeiro, a ênfase do texto não é a unção com óleo, e sim a oração. A oração deve ser feita para aquele que está sofrendo. Em segundo lugar, o óleo naquela época tinha propriedades medicinais, como uma pomada nos dias de hoje. Então, por isso que eles precisavam fazer isso. Mas terceiro, o óleo também era um símbolo que apontava para o poder curativo de Jesus. Bem como uma separação especial, uma bênção especial para aquela pessoa, para Deus curar aquela pessoa em nome do Senhor Jesus. E nós não devemos entender esse texto como um mandamento para ungir com óleo as pessoas doentes. Porque a gente vê Jesus curando pessoas sem óleo. A gente vê os apóstolos curando pessoas sem óleo. Mas nós devemos ver nesse texto a ênfase da oração. Precisamos orar uns pelos outros. É esse o foco de Tiago aqui. Ao serem chamados para visitar um enfermo, os presbíteros fazem orações em favor dele. Eles dependem completamente do Senhor, que vai conceder a cura e restauração. Os presbíteros oferecem suas orações com fé, pois têm a promessa de que o Senhor cura. O Senhor cura e ergue do seu leito. Esse é mais um aspecto de como nós devemos orar uns pelos outros. Em aspectos de doença, devemos orar uns pelos outros, chamando os líderes da nossa igreja para visitá-los. Mas em terceiro lugar, versículo 16 vai dizer que nós precisamos orar quando alguém está sofrendo por seus pecados. O pecado não confessado é uma barreira para a comunicação entre irmãos e entre o próprio Deus. É um obstáculo, então significa que você não pode somente confessar os seus pecados a Deus, você deve. Mas quando o seu pecado é contra o seu irmão, você precisa confessar para ele. Chegar para o seu irmão e falar assim: meu irmão, eu pequei contra você. E é por isso que o nosso relacionamento não está bom. É por isso que eu corro de você dentro da igreja. Porque tem um pecado não confessado. A quem devemos confessar os nossos pecados, então? O texto vai dizer: uns aos outros. Tiago, ele não menciona aqui especificamente os presbíteros aqui. Mas ele fala de uma confissão homem a homem, mulher a mulher, irmão a irmão.
Mas além de confessar os pecados uns aos outros, nós devemos orar uns pelos outros, pelas coisas que estão acontecendo. Quando os crentes confessam seus pecados uns aos outros e oram uns pelos outros, um processo de cura começa a acontecer ali. Isso é maravilhoso, porque Deus é fiel. Ele cura o nosso coração. Resumindo então, o segundo conselho de Tiago, orar uns pelos outros. Quando houver sofrimento, quando houver doença física e quando houver pecado entre os irmãos. Orem uns pelos outros. E aí tem mais um detalhe no texto ainda que nós lemos, que os versículos 17 a 18 vão mostrar um exemplo de homem de oração. Elias, que orou para que o céu parasse de chover completamente, e depois ele pediu para voltar e voltou. Só que o texto vai dizer que Elias era o quê? Um homem como nós, como cada um de nós. A oração não tem poder porque nós oramos, mas porque Deus faz. Deus ouve, Deus cumpre as suas promessas. Orou com fervor a Deus e atendeu a sua oração. Ele deixa bem claro que o poder de Deus por meio da oração cura, traz arrependimento, traz mudança, traz restauração, traz a seca e traz a chuva. E com isso nós terminamos esse segundo conselho. Nós devemos orar uns pelos outros. E a gente termina esse conselho com uma frase que é muito dita por nós, mas está localizada exatamente nesse texto. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como nós já vimos na liturgia, Deus em Cristo Jesus nos justifica, nós somos chamados justos. Então, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ore a Deus com fé, a fé de Elias, e orem uns pelos outros. Esse é o segundo conselho. Mas, em último lugar, o terceiro conselho que nós devemos seguir, que são conselhos a uma igreja desestruturada, é que nós devemos cuidar uns dos outros. Olha os versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Nesses dois últimos versículos de sua carta, Tiago ele ressalta a responsabilidade conjunta que os cristãos têm uns para com os outros. E o texto está dizendo aqui que quando um irmão foge da igreja, ou ele se desvia para outros caminhos, é responsabilidade nossa correr atrás. Ele não apenas diz que nós precisamos ser honestos uns com os outros. Ele não apenas diz para nós orarmos uns aos outros, mas ele diz que nós devemos exercitar o cuidado espiritual uns dos outros. Tiago ele é claro com essa responsabilidade. Se alguém pertence à igreja e essa pessoa se desviar da verdade, nós temos a responsabilidade de procurar essa pessoa de novo. Os crentes são responsáveis por isso. Num certo sentido, Tiago ele proclama a mesma mensagem de urgência presente em Hebreus capítulo 3. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Os membros da igreja que caíram em erro não estão necessariamente esperando passivamente que sejam levados de volta à verdade. Eu me desviei, eu estou esperando voltar. Estou esperando voltar. Não, quem se desvia, vai embora. Não são como ovelhas que se desgarraram e estão aguardando pacientemente o pastor que vai atrás. E por que será que nós não fazemos isso? Por que será que quando um irmão se desvia da verdade, a gente passa o pano, ou a gente corta relações, ou a gente simplesmente, poxa vida, faz umas 3 semanas que o meu irmãozinho não vem, o que será que aconteceu com ele? E continua a vida, segue a vida normal. Nós ignoramos o fato de que nós precisamos cuidar uns dos outros. Primeiro, nós devemos cuidar para que ninguém caia, porque nós estamos aqui juntos, unidos. Nós precisamos cuidar uns dos outros espiritualmente, ensinando a palavra do Senhor uns aos outros,
conferindo para ver, viu? Como que está a sua vida de oração? Está bem? Está mal? E quando alguém se desviar, nós corremos atrás. Nós corremos atrás. Se alguém da igreja se desvia da verdade e cai nas armadilhas de Satanás, os outros membros devem estar preparados para resgatar essa pessoa. E se nós não advertimos a pessoa pelo seu erro, se nós não confrontamos o pecado, se nós não tocamos no assunto, nós mesmos somos culpados, pois Deus, assim como diz lá em Ezequiel, Deus nos responsabiliza, porque nós ignoramos o fato de que alguém caiu. Nós somos guardadores de nossos irmãos. E com sabedoria, com tato, com amor, nós devemos mostrar ao irmão o erro da sua conduta. Você deve confrontar o pecado do seu irmão e gentilmente restaurá-lo, trazê-lo para perto da comunhão novamente. E o texto vai colocar mais peso na nossa responsabilidade ainda quando vai dizer que nós salvaremos da morte a alma do nosso irmão e vamos cobrir uma multidão de pecados. Se nós não fizermos isso, essa pessoa vai ter ido em direção ao inferno. No início do século XX, A.T. Robson, ele escreveu essas palavras chocantes que eu quero ler para vocês, que fazem total sentido até hoje. As condições desesperadoras em que vivem as vítimas são suficientes para desanimar qualquer assistente social que trabalhe nas favelas ou em alguns bairros residenciais de nossa cidade. As drogas aprisionaram alguns com grilhões de aço. A bebida queima no sangue de outros. Cigarros acabaram com a força de vontade de outros e a imoralidade lançou outros ainda no abismo. Eles chegam, trôpegos, às casas de assistência, cidades de refúgio de nossas cidades. Felizes são aqueles que sabem como salvar almas como essas, que já tiveram dias melhores e que desceram ao mais profundo vale de pecado e tristeza. Quando nós estendemos a mão para aqueles que caíram, nós estendemos a mão da salvação de Cristo Jesus. Quando nós levamos um Novo Testamento para lugares que não têm esperança, nós estendemos a mão de Cristo Jesus. Eu não quero, irmãos, que nós entendamos esse texto de forma errada, que nós levamos a salvação para eles e nós salvamos essas pessoas da condenação. Não é isso que o texto está dizendo. Nós levamos a salvação de Cristo Jesus. Deus nos usa como instrumentos para restaurar o relacionamento espiritual entre Deus e o homem. Nós somos companheiros, apenas companheiros que trabalham para Deus, como diz 1 Coríntios. Esse é o conselho de Tiago para cada um de nós hoje. Cuidem uns dos outros. E eu gosto muito do texto de Eclesiastes, muito conhecido, Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A vida cristã deve ser vivida assim, em comunidade. A igreja desestruturada só será reestruturada novamente quando cada um de nós formos mais parecidos com Cristo e quando cada um de nós cuidarmos uns dos outros. Se seguirmos a esses conselhos, nós seremos parecidos com Cristo. Se nos preocuparmos com a vida devocional do nosso irmão, com a vida de oração do nosso irmão, nós estaremos sendo cada vez mais parecidos com Cristo e cuidando para que outros, os nossos irmãos, também sejam mais parecidos com Cristo. Se buscarmos a nosso irmão que se perdeu, livraremos, assim como diz Tiago, livraremos a sua alma do inferno e da ira do Senhor. Este é o conselho de Tiago. Cuidem uns dos outros. Meus irmãos, é isso que nós podemos aprender com essa carta, com esse finalzinho da carta. Primeiro, nós devemos ser honestos uns com os outros. Segundo, nós devemos orar uns pelos outros. E terceiro, devemos cuidar uns dos outros. Esses conselhos foram direcionados para aquele público específico, mas aquele público específico somos nós. E se nada disso fizer sentido para a sua vida,
se isso não mudar o seu comportamento daqui para frente, nós perdemos o nosso tempo hoje. Mas, portanto, siga esses conselhos. Obedeça aos mandamentos do próprio Jesus e siga esses conselhos. E para encerrar o nosso sermão de hoje, eu quero trazer à memória isso e dar alguns desafios para vocês. Primeiro, para sermos honestos, sua palavra precisa ser coerente, tanto aqui, quanto no seu trabalho, quanto nos nossos relacionamentos. Eu fico pensando na ilustração do corpo, né, o corpo de Cristo. Se o braço estiver quebrado, mas dentro dessa ilustração o braço não contar para o cérebro que ele está quebrado, não vai inchar, não vai doer, não vai fazer nada, mas nunca vai ser reparado, nunca vai ser consertado. Vai ficar lá molengo o tempo todo. Então, quando nós não somos sinceros uns com os outros, quando nós não nos comunicarmos sinceramente uns com os outros, nós não teremos a reparação, nós não teremos a reestruturação. Então, para com essa mania de que eu juro dali, eu juro daqui, e sejam honestos. Sua palavra seja sim, sim, não, não. Segundo, ore pelos seus irmãos. Tem um desafio aqui. Se você tiver um tempinho depois do culto, e tem um tempinho depois do culto, porque me avisaram que vai ter um chazinho lá atrás no salão, então você pode ficar por aqui um tempinho conversando. Quando nós estivermos ali conversando, não deixe que as questões superficiais atrapalhem o que deve ser aprofundado mesmo. Não deixe que o trabalho, o papo sobre o trabalho, a música estava boa e tudo mais, te impeça de perguntar, está tudo bem na sua casa? Você quer que eu ore por alguma coisa? Eu te desafio a chegarem 2 irmãos, hoje ali, depois do culto, e perguntar para eles, tem alguns motivos de oração, posso orar por você essa semana? Se todo mundo fizer isso, vai todo mundo orar por todo mundo. Que maravilha, não é verdade? Vamos orar uns pelos outros. É um desafio dessa semana. E semana que vem, você pode trocar as pessoas. Você pode orar por mais pessoas. E assim, nós obedeceremos estes conselhos. Em terceiro lugar, cuide dos seus irmãos. Cuidem uns dos outros. Nós não estamos nesse barco sozinho. Não venha para a igreja achando que você vai chegar aqui, colocar a sua fé no carregador e vai sair daqui pronto para mais uma semana de enfrentar desafios. Não venha para cá e saia rapidinho. Converse com seus irmãos. É importante nós cuidarmos da espiritualidade uns dos outros. Pergunte a respeito das leituras, a respeito de como a palavra do Senhor tocou o seu coração, nesse momento que a gente vai ter ali depois, maravilhoso. E uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, se você percebeu a falta de alguém, hoje, ou há algumas semanas já, sua responsabilidade é pelo menos dar uma ligadinha, viu? Como que tá? Ou ir visitar, e aí? Não está mais indo na igreja? O que aconteceu? Nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Vamos praticar esses conselhos, meus irmãos. Mas sabendo que nós temos um foco em mente. Nós temos um foco de esperar ansiosamente o dia onde nossa palavra vai ser sim, sim e não, não. Onde o nosso coração vai estar alegre perfeitamente, onde nós estaremos perfeitamente em comunhão com os nossos irmãos. Quando nós ressuscitarmos, e quando nós estivermos em comunhão perfeita com o cabeça desse corpo que é Cristo. Aguardemos ansiosamente esse dia, sendo honestos com os nossos irmãos, orando uns pelos outros e cuidando uns dos outros, em nome de Jesus. Respondendo a essa mensagem, eu quero convidar você a se colocar de pé e vamos cantar, que é bom estarmos aqui louvando a Deus, junto com os nossos irmãos. E que essa união nunca falte para nós.